Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2. Versículo 37. Atos, capítulo 2. Versículo 37. Atos, capítulo 2, versículo 37. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Agora, capítulo 17, versículos 15 a 17. Capítulo 17, versículos 15 a 17. E os que acompanhavam a Paulo levaram-no até Atenas, e tendo recebido ordem para Silas e Timóteo, a fim de que estes fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, revoltava-se nele seu espírito, vendo a cidade cheia de ídolos. Argumentava, portanto, na sinagoga com os judeus e os gregos devotos, e na praça todos os dias com os que se encontravam ali. Podem sentar, irmãos. Algumas versões aqui no versículo 17 trazem: comovia-se o seu coração. Comovia-se o seu coração. Podem sentar. Nós acabamos de ler sobre duas reações em duas ocasiões diferentes, mas duas reações diante do pecado. E é interessante que nessas duas ocasiões se faz menção ao coração, se faz menção ao íntimo das pessoas. Aqui em Atos capítulo 2, nós lemos sobre a reação das pessoas que ouviram a pregação do apóstolo Pedro no dia de Pentecostes. E os versículos de Atos 17, nós vimos a reação do íntimo do apóstolo Paulo diante da idolatria, diante do pecado lá de Atenas. É interessante nós pararmos para pensar nisso. Como é que o íntimo, como é que os corações reagiram diante do pecado? Corações que se moveram, corações que se comoveram, corações que se compungiram diante do pecado. Nossos corações são capazes de serem sensíveis à voz de Deus, como aqueles corações. Lá no dia de Pentecostes, Pedro confrontou a multidão com o seu pecado. O tipo de pregação que eu acho que hoje não seria muito praticada pelos pregadores. Os pregadores querem números, os pregadores querem ibope, os pregadores querem agradar os ouvidos dos ouvintes. Mas aquela pregação do apóstolo Pedro foi totalmente diferente. Aquela pregação do apóstolo Pedro não se preocupou em agradar ninguém, porque foi uma pregação totalmente confrontadora.
o apóstolo Pedro mostrou que Jesus Cristo era o prometido de Deus, era o Salvador esperado, anunciado pelos profetas, e ele concluiu a pregação dessa maneira: e vocês o mataram, vocês são culpados da sua morte, eis o grande pecado de vocês, vocês o mataram. E aquela multidão, ao invés de se voltar contra o apóstolo Pedro, o texto aqui diz que seus corações se compungiram, seus corações se moveram, se comoveram, os seus corações dessa forma, se compungindo. Diante do seu pecado, o coração deles se moveu. Não se encheu de ira, não se encheu de ódio contra Pedro, não. Seus corações sentiram a dor do pecado. Lá no original grego, a palavra que foi usada corresponde a sentir a dor de uma ferroada. Sentir a dor de algo que finca. Foi isso que eles sentiram em seus corações quando foram confrontados com o seu pecado. Meu querido, você precisa ter o coração sensível. Às vezes nós vamos nos acostumando com o pecado e o nosso coração vai ficando calejado. Às vezes nós vamos nos acostumando com o pecado e vamos criando uma carapaça no nosso coração, de tal maneira que a voz de Deus não faz mais efeito algum. E não há mais quebrantamento, não há mais arrependimento. Não foi isso que aconteceu com aquela multidão que ouviu a pregação de Pedro. Quando eles foram confrontados com o seu pecado, seu coração doeu, literalmente, por causa do seu pecado. Eles se sentiram muito mal, eles se sentiram muito tristes por causa do seu pecado. De tal maneira que fizeram essa pergunta para Pedro: que faremos? E qual foi a resposta de Pedro para eles? Arrependam-se, arrependam-se. E o arrependimento vai além do sentimento do coração. O arrependimento é sim uma atitude interior, mas não fica só na atitude interior. O arrependimento, ele exterioriza-se na mudança de atitude, em corrigir o que estava errado. Por exemplo, Zaqueu, quando se arrependeu, o que ele fez? Ele anunciou que devolveria o que ele havia tomado das pessoas, né, ilicitamente. Ele anunciou que ele devolveria 4 vezes mais e que o seu dinheiro que ainda ficasse, ele distribuiria entre os pobres. E aí o que Jesus declarou? Hoje veio salvação, porque houve arrependimento gerado pela fé em Cristo. O arrependimento ele sempre vai se exteriorizar por meio de atitudes. E o crente também, ele prossegue nessa sensibilidade interior ao pecado. Não é só no momento da conversão, não. O crente precisa ter o seu coração sempre se comovendo, sempre se compungindo, sempre doendo com o seu pecado. Não é só quando a gente se converte, não é só quando a gente aceita Cristo como Salvador, não.
Lá em Tiago, abram suas Bíblias, por favor. Tiago, capítulo 4, versículos 8 e 9. Olha o que a palavra de Deus diz. E aqui essa epístola, ela é dirigida a crentes em Cristo. Olha o que a palavra de Deus diz. Tiago, capítulo 4, versículos 8 e 9. Chegai-vos para Deus, e ele se chegará para vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de espírito vacilante, purificai os corações. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Torne-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. O crente, meus irmãos, precisa ter essa sensibilidade de entristecer-se com o seu pecado, para que Deus possa operar transformação em sua vida. Entristecer-se com o seu pecado. Às vezes nós não levamos o pecado a sério. Estou salvo pela graça. Deixa tudo como está. A graça de Deus já perdoou e tal. E às vezes somos meio levianos com a graça de Deus até. Barateamos a graça de Deus muitas vezes. Estamos salvos pela graça, sim, mas fomos transformados por Cristo. O Espírito Santo de Deus habita em nós. E exatamente por isso, quando pecamos, é natural que nos entristeçamos. Davi fala a respeito disso. Lá no Salmo 34, ele diz que enquanto ele se calou, ele se sentiu muito mal. Enquanto ele não confessou o seu pecado a Deus, ele fala até de sintomas físicos, semelhantes até à depressão. Enquanto ele não confessou o seu pecado a Deus. O pecado não faz parte da nossa natureza. E quando nós pecamos, irmãos, é natural que nós nos entristeçamos com o nosso pecado. É natural que nós busquemos a Deus para nos humilharmos e confessarmos o nosso pecado com arrependimento e mudança de atitude. Os nossos corações precisam se mover assim, diante do nosso próprio pecado. Meu querido, você que está aqui hoje entre nós ou assistindo pela internet, você já se arrependeu do seu pecado? Você já aceitou Jesus como Salvador? E nós, meus queridos irmãos, precisamos cultivar essa capacidade de reagirmos ao pecado, de sentirmos o peso, a tristeza de fazermos algo que não agrada a Deus e sentirmos o desejo de rapidamente mudarmos de atitude diante dele, pedirmos perdão a Deus. Agora, há o outro tipo também de sensibilidade do coração ao pecado, que nós vemos no exemplo do apóstolo Paulo lá em Atenas. Lá em Atenas, Paulo teve que fazer uma espécie de pausa estratégica, né? Perseguido, ameaçado, etc. Ele veio de Bereia e teve que ficar lá em Atenas. Enquanto ele aguardava os seus colaboradores, ele estava lá olhando a cidade, e quando ele viu tantos ídolos, tantos altares aos ídolos, o que aconteceu dentro de si, no seu íntimo?
comoveu-se o seu coração. A minha versão está mais próxima do original. Diz, revoltou-se o seu espírito. No seu íntimo, ele sentiu mal-estar também diante do pecado. Agora, não o pecado dele, mas o pecado dos outros. Ele sentiu mal-estar diante do pecado que estava à sua volta. Nós temos esse tipo de sensibilidade, irmãos. Nós temos nos sentido incomodados, intimamente, temos nos sentido incomodados com o pecado que está à nossa volta na sociedade, como o apóstolo Paulo. Ou será que nós também estamos nos acostumando ao pecado ao nosso redor e talvez até, de certa forma, talvez até de certa maneira, participando? Determinados programas de humor que apelam para coisas muito baixas, como se fossem engraçadas. E às vezes estamos nós lá vendo aquilo e às vezes até dando risada. Determinadas novelas que apresentam coisas terríveis e às vezes nós lá acompanhando aquilo diariamente. Ah, pastor, mas eu nunca vou fazer esse tipo de coisa, eu nunca vou praticar. Mas o coração vai ficando anestesiado, o coração vai ficando insensível. Nós perdemos a capacidade, vamos perdendo a capacidade de nos sentirmos incomodados, indignados, como Paulo ficou, né, com o pecado à nossa volta. E não deve ser assim. O pecado à nossa volta deve nos fazer realmente nos sentir mal. E mais do que fazer-nos nos sentirmos mal, deve nos levar a uma ação. Paulo não ficou ali só se sentindo mal com a idolatria daquela cidade. O que o apóstolo Paulo fez? Foi pregar o evangelho. Ele foi mudar aquela situação. Como? Pela pregação do evangelho. Ele foi resolver aquele problema da pecaminosidade ao seu redor, pregando o evangelho. Diz que ele foi logo pregar o evangelho na sinagoga e em seguida também foi levado para pregar o evangelho no Areópago, na praça pública da cidade. Quando nós nos acostumamos ao pecado, nós deixamos de pregar o evangelho. Quando nós temos essa sensibilidade que o nosso coração se move, que o nosso coração se sente incomodado, isso nos move. Isso é uma das motivações para nós pregarmos o evangelho. Nossos corações se comovem, nossos corações são sensíveis diante do pecado. Se o Espírito Santo de Deus habita em nós, sim, a resposta é sim. Agora, a palavra de Deus também tem um aviso. Não extingais o Espírito Santo de Deus que habita em vós. Vamos deixar que ele atue livremente. Quando nos sentirmos incomodados, vamos nos arrepender. Quando nos sentirmos incomodados com o pecado à nossa volta, vamos fazer algo, vamos testemunhar de Cristo, vamos pregar o evangelho, porque é assim que a realidade ao nosso redor é modificada. Deus nos abençoe, para que tenhamos realmente corações
sempre sensíveis à atuação do Espírito Santo de Deus. Vamos ficar de pé novamente, irmãos. Vamos cantar o hino de número 169 do cantor cristão.